Eu iniciei a gravação novamente para essa aula prática para disponibilizar para quem não puder assistir, quem não estiver assistindo agora, né? Mas na primeira aula prática, a gente fez um tour aqui pelo campus, discutindo um pouco o que a disciplina tem como objetivo, né? Que é justamente a relação entre elementos químicos, minerais, rochas e solos, chegando ainda em vegetação. Se vocês se lembram, a gente passou aqui atrás da capela, a gente parou por ali e vimos um pouco da paisagem do município de Lavras, a partir aqui do campus da UFLA, que é justamente essa foto que vocês estão vendo por aí. Lá ao fundo, não dá para ver muito bem, mas tem a Serra da Bocaina. E aqui é parte do campus e ainda a cidade aqui na parte intermediária. Se vocês se lembram, a gente comentou bastante sobre os solos da Serra da Bocaina e a vegetação. Lá, a vegetação é dominada por gramíneas e tem poucas árvores também na Serra da Bocaina. Pela foto aqui não vai dar para ver muito bem, mas eu vou tentar colocar umas outras fotos e algum outro slide futuro para facilitar essa visualização. E nós comentamos que essa vegetação de lá é bem diferente dessa vegetação nativa aqui do campus, né, ou de outras partes da cidade. Isso tem muito a ver com os solos de cada local. Por quê? Lá na Serra da Bocaina, os solos foram formados a partir do intemperismo de uma rocha chamada quartzito. Quartzito, como o nome indica, é uma rocha formada basicamente pelo mineral quartzo. Quartzo, alguém se lembra da composição química do quartzo? Quais elementos que formam quartzo? É CO2, muito bem. Né? A sílica, basicamente. Então, silício e oxigênio. E se a gente, se vocês se lembram lá daquela primeira discussão, a ideia é que minerais, então, tipo quartzo, né, formam rochas, e as rochas, à medida que se intemperizam e formam solos, vão liberando esses elementos químicos presentes nos minerais. E liberam para o solo, e as plantas conseguem absorver esses elementos químicos. Como o quartzito é basicamente formado por quartzo, que só possui silício e oxigênio, tem poucos outros elementos ali como impurezas, mas basicamente silício e oxigênio. Vocês acreditam que os solos na Serra da Bocaina, por exemplo, vão ser muito férteis? Tem condições de formarem ali solos muito férteis? Não tem condições, né? Sendo que eles são formados a partir do intemperismo do quartzito. Os solos formados ali apresentam poucos nutrientes. Eles são mais rasos também, por dois fatores. Primeiro, pelo fato do quartzito ser uma rocha muito resistente ao intemperismo, porque o quartzo é resistente ao intemperismo, presente em grande quantidade nessa rocha. Então, começa a formar um pouco de solo, mas isso ocorre de forma muito lenta, pelo lento intemperismo do quartzo, a grande resistência dele ao intemperismo. E ainda pela topografia da serra. Topografia, um relevo íngreme, então o solo começa a se formar, parte é levada embora. Se forma mais um pouquinho, parte é levada embora. Então esses solos tendem a ficar para sempre rasos, né? Então se forma ali uma condição difícil para as plantas. Primeiro, solo raso, tem poucos nutrientes e ainda eles são mais arenosos. A gente comentou que os solos têm um dos atributos mais importantes é a chamada textura. Textura é a distribuição das partículas minerais do solo em classes de tamanho, sendo exemplos areia, silt e argila. Areia é a maior dessas partículas, argila é a menor. Solos com mais areia tendem a reter menos água. A infiltração de água é rápida. A água se infiltra com velocidade, mas não fica retida por muito tempo, ao contrário dos solos argilosos, que têm efeito oposto. Tem outros atributos do solo que interferem, como estrutura, interferem nisso, mas para frente, e mais lá na pedologia, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. De qualquer forma, o quartzo é o mineral que predomina na fração areia. Ele dificilmente se intemperiza, chegando em tamanho silt, tamanho argila. Ele permanece, grande parte do quartzo permanece no tamanho areia. E como eu comentei, a areia tem menor capacidade de retenção de água. Ou seja, na Serra da Bocaina, os solos formados têm uma condição muito específica ali, e restringem muito
o crescimento de várias espécies vegetais. Então, são solos rasos, tem poucos nutrientes, porque o quartzito tem pouco nutriente, não tem como fornecer mais do que ele tem para os solos, e ainda solos mais arenosos, com menor retenção de água. Já na UFLA, em grande parte do resto do município de Lavras, as árvores são maiores, a vegetação é mais exuberante, a vegetação nativa. Lembre-se, alguém me perguntou isso na aula prática, né? Alguém falou, mas essa parte aqui que está numa pastagem, não é a árvore, mas é porque aqui já foi nativo, a vegetação nativa aqui é típica de floresta mesmo, né? A vegetação arbórea. Isso aqui é porque, ao longo do tempo, há muitos anos provavelmente, a floresta nativa que estava aqui foi derrubada, foi substituída pelo que hoje é pastagem. Mas nativo que eu indico são essas árvores aqui. Tá? Esses solos, então, do restante do município, praticamente, foram formados pelo intemperismo de granito ou gneiss, são rochas de composição química e mineralógica semelhantes, e ainda do gabbro, que aí já tem composição bem diferente. Mas, de qualquer forma, essas três aí são totalmente diferentes do quartzito. Elas apresentam muito mais nutrientes e bem menos quartzo do que o quartzito. Então, formam solos mais profundos, com mais nutrientes e solos mais argilosos, né, permitindo o desenvolvimento de uma vegetação bem contrastante com aquela da Serra da Montanha. Além disso, na aula prática, nós vimos um perfil de solo, né? Pela primeira vez, nós mostramos um perfil para lembrar, são esses cortes verticais da superfície até camadas, regiões mais profundas ali do solo, expondo os chamados horizontes, que vocês terão mais detalhes lá na pedologia. Mas a gente viu esse perfil de solo só para lembrar para vocês, né, como a gente vai falar muito sobre minerais e rochas ao longo do semestre, é apenas para lembrar que os solos são compostos também por minerais. Então, na verdade, minerais formam rochas, que pelo intemperismo formam solos, e esses solos são compostos ali por minerais, e ainda tem uma fração orgânica, né, a matéria orgânica. Então, tem exemplos, a gente deu alguns exemplos de minerais nessa aula prática, como hematita e guetita, são dois minerais bem importantes nos solos, eles dão cores aos solos. Vocês lembram que cores que a hematita e que a guetita dão aos solos? Vermelho e amarelo? Isso, perfeito. Hematita, cor vermelha, e guetita, cor amarela, né?